Manhã de sábado, hoje dia 6 de junho de 2026 também. Nós os saudamos com a paz do Senhor. Somos os vossos irmãos em Cristo, Fernando e Esther Koenig. Sejam bem-vindos, amados irmãos, a mais um momento. Aquele momento que pela fé nós podemos sentir que estamos reunidos numa mesa para alimentar a nossa alma. Uma mesa espiritual, uma mesa que pela fé ela existe e é servida pelo Senhor através da revelação da palavra. Sejam então, irmãos, bem-vindos e se alimentem desta palavra que o Senhor nos dará, com certeza, para esse dia de sábado, para este final de semana. Nós agradecemos a todos que fazem parte deste grupo, desta família, Cristo em Vós, Esperança da Glória. Já estão matriculados, ou seja, já fizeram suas inscrições, também fazem seus comentários todos os dias e compartilham também a mensagem com outros. Verdade. Deixa lá sempre o teu like e também sempre o sininho de notificações lá acionado para você sempre receber as mensagens. Nós agradecemos as orações dos irmãos ao nosso favor e tenho certeza, irmãos, que nós continuamos aqui firme no nosso propósito de orar pelos irmãos todos os dias. Todos os dias. Vocês não são esquecidos. E como temos certeza também que os irmãos não esquecem de nós. Nós agradecemos pelo amor, pelo respeito dos irmãos para conosco e pedimos sempre que toda a glória, toda a honra, todo o louvor, todo o nosso amor seja para o nosso querido Salvador, para o nosso querido Deus. Então, irmãos, vamos prosseguindo e deixando que o Senhor sempre nos dê a melhor alimentação, aquilo que Ele sabe que vai fazer bem para a nossa alma. E Ele sabe nos alimentar muito bem. Basta nós crer na sua palavra para sermos mais fortes amanhã do que fomos hoje, não é? E receber aquilo que nós não recebemos ontem nem hoje, mas amanhã, quem sabe, o Senhor disse, chegou o dia que eu vou te contemplar com isso que tanto você tem pedido para mim. Nós agradecemos pelos testemunhos lá nos comentários, pelas mensagens também de ajuda para os irmãos, esclarecimentos através da palavra, pelo lamento dos irmãos, pelo sofrimento também. E todos nós estamos empenhados. Eu sei que essa família, Cristo em Vós, Esperança da Glória, está crescendo cada dia e também orando cada dia uns pelos outros. Irmãos, no capítulo 40 do profeta Isaías, tem alguns versículos aqui muito lindo e importante para a nossa fé. Para aquele que pensa que o Senhor esqueceu de você, que o Senhor não se importa contigo, Ele está muito longe de ti. Não, irmãos, Ele se importa comigo e contigo. Vamos ler a palavra. Capítulo 40, versículo 26, a seguir. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército de estrelas. Delas, segundo o número, ele as chama todas pelo seu nome, ou pelos seus nomes, por causa da grandeza da sua força. E porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Levantar os nossos olhos e olhar para o firmamento, para todos os astros, desde as estrelas e os demais, todos
contemplar tudo e saber que Ele criou todas essas coisas e Ele chama todas pelo nome, as estrelas, que são milhões e milhões e milhões de estrelas que a ciência nunca vai descobrir quantas realmente são e o nome delas, mas o Criador sabe do nome de cada uma delas, porque Ele está acima, além do sol, além das estrelas, além da lua, está aquele que nos ama e se importa com todos nós. Diz aqui a palavra no versículo 27. Por que me dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel? O meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus? Vou perguntando assim, como para mim lá era para Israel, para Jacó, por causa da aliança que ele tinha com Abraão, não é uma aliança que até hoje e sempre vai estar sendo observada pelo Senhor, não é? A aliança que ele fez com Abraão, ela não foi quebrada, mas continua. E ele tem uma aliança também comigo. Verdade. E com você, meu amado irmão. E Jacó diz assim, e Deus fala para ele, por que tu diz, Jacó? Por que tu diz, Israel, que é a mesma coisa? O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus. Não é assim, Esther, irmãos, que às vezes nós falamos, o Senhor esqueceu de nós. Qualquer coisinha a gente diz, Senhor, tu esqueceu de nós. Irmãos, se nós ler a palavra, como está sendo lida agora, e o Espírito Santo ungindo essa palavra, nós não diremos essas coisas. Porque se Ele conhece as estrelas, como já foi dito, cientista nenhum sabe o nome de alguns grupos, até eles dizem o nome, mas eles não sabem o nome de todas. E Deus sabe e chama elas, e elas aparecem diante dele, e ele chama cada uma pelo seu nome. Irmãos, às vezes eu fico pensando, por que Deus permite que de vez em quando, é raro, mas a gente vê uma estrela cadente? E eu fico pensando, meu Deus, será que não é hoje que muitos que tu conhece e chama pelo nome, e essa estrela não está fazendo? Eu digo hoje nós humanos não estamos fazendo aquilo que Ele quer. Será que não é isso? É um questionamento meu. Irmãos, mas que todos os homens que Ele conhece, Ele chama pelo nome, Ele chega a chamar o nome, como eu já falei esses dias. Homens e mulheres, homens mesmo. E mulheres. Ele chama pelo nome. Por quê? Porque Ele conhece a todas. Conhece a grandeza de cada uma. E conhece o coração de cada ser humano também. Que nós nunca venhamos ser uma estrela cadente. Que nós nunca venhamos a cair da graça de Deus. Irmãos, vamos ficar firmes nessas promessas de Deus. Ali ele fez aquele questionamento, o homem fez. Porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus? Não passa não. Não passa nada. Nada passa despercebido. Até aquilo, irmãos, que às vezes nós não sabemos, que está no Salmo 19, fala isso, que está dentro de nós e nós não sabemos. Às vezes alguma coisinha pequena ali e nós não sabemos. Então vamos pedir, Senhor, mostra aquilo que está oculto a mim, para que eu possa endireitar os meus caminhos, para que tu chame-me pelo nome e fique feliz comigo, mesmo eu sendo humano, mesmo eu sendo pecador, mas sabemos sempre a quem recorrer,
que o Senhor nos ama, isso nós temos certeza. Agora o profeta Isaías, prosseguindo aqui, irmãos, falando na grandeza de Deus, eu fico a pensar, meu Deus, tu que habitas além de tudo isso, tu estás acima de tudo, tu olhas e vês toda a tua criação. Como é que tu foste me amar? Oh, Deus. Como é que tu foste olhar para mim? Quando nós olhamos para Ele, irmãos, sem dúvida, imagem e semelhança dele. Aleluia. Ele nos criou nesse mundo tão difícil hoje, nesse deserto que nós vivemos, nesse mundo que para muitos não tem mais esperança. Outros, por causa da cegueira espiritual, acham, como Israel achava, o meu caminho está encoberto diante de ti, tu não estás mais me vendo. O que é que eu vou fazer da vida? Quantos pensam assim? O Senhor não esqueceu de você. Olha o que Isaías continuou escrevendo aqui. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Tu não sabes disso? Que não precisa conselheiro para ele? Ele criou todas as coisas e se importa sim contigo, se importa comigo, aleluia, se importa com os nossos familiares, ele se importa sim. O que precisamos, irmãos, é tributar a ele o poder, a glória, a honra e saber que todo o poder está nas suas mãos. E versículo de número 29 diz: dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Ele dá força para mim, ele dá força para você. Quantos dias, irmãos, nós estamos desanimados, tristes e aflitos, pensando assim: Senhor, o que vai ser de mim amanhã? O que vai ser de nós amanhã? Mas de repente, o Espírito Santo diz: eu estou aqui, eu desci aqui. Aleluia. Eu vim abaixo das estrelas por causa de ti. Eu fiquei aqui abaixo do sol por causa de ti, para te ajudar nas tuas aflições, nas tuas dores, nos teus momentos de incerteza. Versículo de número 30 diz assim: os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Os jovens, por mais fortes que sejam, eles lutam, se cansam e caem. Mas os que esperam no Senhor, isso aqui é tudo, irmãos. Você espera no Senhor verdadeiramente? Então por que desanimar? Por que voltar atrás? Por que está procurando um atalho ou um subterfúgio para você passar sem a permissão de Deus? Sair do lugar sem Deus permitir que você saia? Espera nele. Olha só o que diz. É para aquele que não tem nenhuma força, como diz o versículo 29. Dá força ao cansado e multiplica a força daquele que não tem nenhum vigor. Versículo 31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia. Nós não temos asas, mas poderemos subir com asas como águias sobem, nós também podemos subir. Subir, irmãos, é pensar mais nele, é ter mais comunhão com ele, é ter mais amor uns pelos outros, crer mais na sua palavra. Isto é subir, é sair do chão. Nós não saímos do chão, estamos só olhando para a terra. Tudo parece que vai ter que ser resolvido aqui para nós, como é resolvido para qualquer um em qualquer tempo. Não, meu irmão. Aleluia. Nós temos um supremo Senhor. Nós temos o Criador que nos chamou e nos remiu desse mundo. Versículo de número 31, continuo lendo, diz assim: subirão como águia, com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Querido irmão, o Senhor Jesus desceu até nós. Ele está entre nós. Ele morreu, ressuscitou, mas o Senhor provou para o mundo inteiro,
que ele ama o mundo de tal maneira Verdade. que nos deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós temos alguém que desceu no nosso nível, esteve aqui, sofreu como um homem comum, mas venceu este mundo, venceu o mundo. Aleluia. João, o apóstolo, escrevendo no capítulo 14, no capítulo 1, versículo 14 de João, do Evangelho de João, diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito, do Pai, cheio de graça e verdade. Eles tiveram esse privilégio de literalmente tocar em Jesus, estar com Jesus por um determinado tempo. Mas Jesus, quando deu a vida por nós, todos nós sabemos, é a mensagem que a igreja prega, é o alimento com que ela se alimenta, é sobre a ressurreição de Cristo. A ressurreição com poder e glória. A vinda do Espírito Santo, que é a presença real de Cristo Jesus conosco aqui na terra. E o Pai, Criador de todas as coisas, sendo representado nele aqui. O que é que nós queremos, irmãos? Mais do que isso, não tem mais. O Senhor Jesus abriu todo o celeiro, escancarou essa porta para nos dar esta oportunidade. Vamos em busca de quê agora? Voltar para trás? Não tem jeito, não tem solução. Jesus está entre nós e o Senhor continua nos amando e renovando, dando força através de Cristo Jesus, seu Filho amado. Querido e soberano Pai, nós te agradecemos, Jesus, pela tua palavra de cada dia. Tu és poderoso. Ela é poderosa, Senhor Jesus, para nos trazer ânimo, para trazer ânimo para o meu irmão, para minha irmã, que acha que foi esquecido aqui, foi abandonado. Senhor, tu não nos deixaste órfão aqui. Tu não deixaste ninguém sem um protetor, uma proteção aqui. Tu tens nos protegido, Senhor. Tu tens manifestado o teu amor entre nós através do teu Santo Espírito. E nós sentimos essa força real na nossa vida. Cada dia, cada dia, cada dia. Ó, querido Deus, ajuda os meus irmãos que estão tristes e abatidos, pensando que foram abandonados, pensando que por causa deles caírem outra vez, não tem mais solução. Mas a tua mão está estendida agora, Pai, para que eles sejam levantados outra vez e continue caminhando rumo à glória eterna. Nós te pedimos, Jesus, no teu santo nome, para sempre. Amém e amém. Amados irmãos, fiquem firmes no Senhor, porque Ele realmente nos protege de todo o mal e prova que Ele está junto conosco. Até amanhã, se Deus nos permitir, até amanhã na paz de Cristo Jesus.